noite, gente. Dá um tempinho pro pessoal ir chegando aí. Pra gente dar início a mais uma mensagem aí no nosso encontro de discipulado, né? Que a gente está tendo aqui todas as quartas, às 8 horas da noite. E nós estamos falando sobre novo nascimento. Então hoje é a segunda mensagem que a gente vai falar nesse tema. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que a palavra vai falar conosco. Amém? Dá uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando e já ir participando também com a gente aqui na live. Tá bom o áudio aí? Quem tá conectando, for dando um ok pra gente também já, como é que tá o áudio? Se tá tudo ok. No domingo a gente teve uma pequena dificuldade ali no Facebook, mas acho que hoje me parece que tá indo normal. Show. Tá bem aí, né? Que bom. Vamos orar para a gente começar? Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem tido conosco, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, te louvamos e te exaltamos. Te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração, venha trazer uma palavra de esperança, uma palavra também que nos conforte, que nos fortaleça, que nos direcione para o propósito, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, crendo que Tu és poderoso para fazer isso, Deus. Então que o Senhor venha agir por meio dessa live, para aqueles que ainda vão assistir depois da gravação, mas que essa palavra possa realmente tocar o coração dos Teus filhos e filhas, que eles possam ser revestidos do Teu Espírito Santo e que esse tema que é tão relevante, que é o novo nascimento, e como nós temos tratado da importância que há disso, possa ser uma verdade na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Boa noite para quem está chegando, para quem está entrando agora. Sua irmã Michelle lá de Prudentópolis. Não sei se é o Júlio, se é a Jéssica também está aí com a gente. Estamos também no Facebook também, acompanhando ali quem quiser seguir ali também, tá bom? Então a gente está entrando nessa série nova, começamos aí semana passada. Essa talvez não seja uma série que a gente não demande tanto tempo como a gente demandou na oração do Pai Nosso, por mais que o tema também seja relevante, mas ela vai abrindo para outros caminhos e acaba que a gente seguir com o mesmo tema talvez não faça muito sentido. Tiagão também, boa noite, Tiago. Então não faz tanto sentido, não faria tanto sentido, mas a gente vai seguir por alguns dias aí nessa pegada, falando sobre o novo nascimento, sobre o que é esse novo nascimento. Então vamos só recapitular, né? Na quarta-feira passada a gente estava falando, respondendo uma pergunta, inclusive, né? Por que é necessário nascer de novo? E nós falamos muito sobre a importância de se nascer de novo. Falamos, inclusive, sobre a questão de estarmos mortos espiritualmente. E por causa dessa morte espiritual é necessário, né, nascer de novo. E o texto que a gente está usando e vai usar durante essa série de mensagens aí falando sobre o novo nascimento é o texto de João
capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Vamos ler esse texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Não sei se você já teve, de certa forma, curiosidade, ou se você sabe de cor de cabeça, é isso, né? Pode observar na sua certidão de nascimento o exato momento em que você nasceu. Hora, para ser mais exato, acho que a data todo mundo mais ou menos lembra, né? Quando você casa, você tem que lembrar da sua, e não pode esquecer também da data de nascimento da esposa, pelo amor de Deus. Senão você vai ter um problema que não vai ter aconselhamento depois que vai resolver. Então a data, de certa forma, é algo até que é tranquilo da gente conseguir guardar, né? A data de nascimento. Mas eu não sei se você já teve curiosidade, ou quis saber, ou sabe já, né? Exatamente o momento em que você nasceu. Eu lembro-me quando minha filha mais velha, a Maria Vitória, ela nasceu, em 18 de agosto de 2005. Nós fomos para a maternidade bem cedinho. O sol sequer tinha raiado ainda, não tinha nem... Tava escuro ainda, né? Falaram para estar lá bem de madrugada, não sei para que isso, não, ainda tão cedo lá, mas pediram para ir bem cedinho. E naquele dia foi muito interessante, me marcou, além de ser uma data muito importante, algumas questões que aconteceram no dia, né? Houve uma chuva muito forte, uma chuva de granizo, o chão ficou bem branquinho, parecia que tinha nevado em Maringá, foi isso? O chão ficou cheio de pedrinhas de gelo, assim, um asfalto. Mas foi exatamente às 7h50 que ela nasceu cedo, a Mavi. Da mesma forma com a Laurinha. A Laurinha, que nasceu no dia 18 de setembro de 2010, ela já nasceu às 9h35. Nasceu um pouquinho mais tarde, demorou um pouquinho mais para nascer. Com a Rebeca, já foi mais tarde, talvez até hoje ela seja que tenha mais dificuldade de acordar, né? Bem de manhã, puxou para mim. É mais da noite. Ela nasceu às 11h47 do dia 25 de abril de 2012. Pela graça de Deus, todas as minhas filhas nasceram em datas de fácil memorização. 2 nasceram no dia 18, com a diferença de um mês. E a Rebeca nasceu no mesmo dia que eu nasci, só que a diferença é um mês. Então, foi assim, alguns números me ajudam a guardar e fica fácil de não esquecer. E o da Kátia é muito fácil de lembrar, porque ela nasceu no dia da independência do Brasil, então todo aniversário dela é feriado, então fica um pouco mais fácil de guardar, por mais que eu não me lembre exatamente o horário que ela nasceu, nunca olhei a certidão de nascimento dela. Mas quando Jesus diz a Nicodemos que era necessário nascer de novo, a analogia com o nascimento, ela não é à toa. Não é à toa que ele estava fazendo essa analogia com um nascimento com esse nascimento natural. Por mais que a gente esteja vivo, nascidos aí de uma gestação natural, eu, você, aqueles que estão aqui comigo, enfim, todos nascemos de uma gestação natural, com data, hora, registrada em cartório, né? As nossas certidões de nascimento. É também necessário nascer de novo espiritualmente.
E quando isto ocorre, ocorre de forma instantânea, como ocorre com o nosso nascimento natural. Então, entretanto, diferente de uma gestação, nós estamos nos referindo a pessoas que estavam mortas espiritualmente e que foram trazidas à vida. Não é um processo de gestação, vamos dizer assim. Eu não vou nascendo aos poucos espiritualmente. Ele é instantâneo, esse momento. Está mais para uma ressurreição espiritual do que para uma gestação em si. Lembra da história de Lázaro? Quando Jesus chega até a casa ou o lugar onde Lázaro estava, e o que as pessoas falaram? Já morreu. Você chegou atrasado. Perdeu a hora. E ali não estava numa situação de gestação, vamos dizer assim, de processo de gestação. Não, havia um homem que naturalmente já tinha uma certa idade, que havia morrido devido a algumas complicações, estava morto, e agora só um milagre para que ele pudesse ressurgir, ser ressurreto, vamos dizer assim, né? Que ocorresse uma ressurreição. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele diz para Lázaro: sai para fora. Volte a viver. E é assim com o nosso novo nascimento. Nós estávamos mortos, como nós falamos bastante na ministração passada. E instantaneamente, em um momento, a palavra de Deus penetrou no nosso coração, o Espírito Santo agiu e aquele que estava morto, eu e você, passou a ter vida. Aquele que não respirava espiritualmente, vamos dizer assim, que não podia desejar a Deus, que não conseguia reconhecer-se enquanto vivo espiritualmente, agora tem vida. Assim como nessas datas e horários que eu falei das minhas filhas, que naquele momento elas foram tiradas do ventre, respiraram pela primeira vez, pelas narinas, mandaram oxigênio, né? Pelo nariz aos pulmões e choraram. Assim é o nosso nascimento espiritual. Nós estávamos mortos e de repente nós sentimos o cheiro, o aroma suave do nosso Senhor. Em algum momento da linha temporal da nossa vida isso aconteceu. Alguns sabem dizer exatamente o momento que isso ocorreu. Tem gente que vai contar o testemunho, vai falar, foi no culto assim, assim, assado, depois que o cara pregou, o pastor pregou, ou alguém veio, orou para mim, falou, naquele momento eu senti que eu nasci de novo. Eu percebi que algo aconteceu na minha vida e a minha vida mudou a partir daquele momento. Outros simplesmente não conseguem apontar dia e hora, mas sabem que em algum momento da fase da vida a chave virou, mudou. Coisas que ele não queria, relacionadas a Deus, relacionadas ao que o Senhor e a palavra de Deus diz, passaram a ter sentido para ele. E coisas que eram da carne, porque era nascido da carne, já não passaram mais a fazer sentido, mas aquilo que era do Espírito, porque nasceu do Espírito, agora fazem todo sentido. Esse é o momento do novo nascimento. Ele é instantâneo. Você não vai nascendo aos poucos. Eu posso dizer que, para aqueles que não se lembram exatamente do momento que nasceram, de novo, vamos dizer assim, mas que sabem que aconteceu em algum momento, eu estou nesse grupo. Eu não tenho uma data e um horário, eu não conseguiria cravar isso. Sempre que eu vou responder, inclusive um questionário na igreja, e pergunto a data da sua conversão, a data que você nasceu de novo, ou coisa desse tipo, eu tenho dificuldade para apontar isso. E há pouco tempo atrás, não, muitos anos, eu tinha a cara de pau ainda de dizer assim, eu nasci num lar evangélico. Meu pai e minha mãe eram cristãos já, e por isso eu sempre fui cristão. E lembra que eu falei na quarta-feira passada, o R.C. Sproul, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, ninguém
nasce cristão, porque a carne não pode gerar redenção. E ainda existem pessoas que se seguram nesse fato. Eu nasci num lar evangélico. E porque eu nasci num lar evangélico, porque meu pai é pastor, minha mãe é pastora, minha avó é pastora, meu avô é pastor, meu tataravô foi missionário, veio da Alemanha, veio da Inglaterra, veio de não sei aonde, foi para a Amazônia, pregou para os índios, não sei o quê, e eu estou me agarrando nessa linha genealógica que tem de evangélicos, e nisso eu creio que eu vou ser salvo. Você está enganado. Porque se há uma coisa que nós estamos afirmando agora, ensinando agora, é que o nascimento, primeiro, é instantâneo, e segundo, ele é individual. Eu não posso nascer, eu não pude nascer pelas minhas filhas. Naturalmente eu não pude fazer isso, e espiritualmente eu também não posso. Eu posso me esforçar, ensinando, mostrando o caminho, caminhando lado a lado, orando, intercedendo, pedindo a Deus, mas esse é um processo, ou esse é um momento único, exclusivamente delas, com aquele que pode fazer isso, que é o nosso Deus. Eu não tenho essa capacidade, porque eu não tive nem para fazer na minha vida, quanto mais na vida do outro. O Louis Berkhoff, que é um teólogo muito renomado, principalmente na linha reformada, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o novo nascimento é uma mudança instantânea da natureza do homem, afetando por inteiro, de uma vez. Ele não é um processo gradual como a santificação. Veja, aqui a gente faz uma separação. Novo nascimento é uma coisa, regeneração, você pode usar esse nome também, teologicamente as pessoas gostam de usar esse nome também. Biblicamente também se usa esse nome. Novo nascimento igual regeneração. Mas novo nascimento não é o mesmo que santificação. A santificação, como o Berkhoff diz aqui, ele não é a regeneração não é um processo gradual como a santificação, porque a santificação ela te acompanha todos os dias da tua vida, até o dia em que Jesus voltar. Porque isso sim é um processo que vem depois do novo nascimento. A partir do momento em que você nasce de novo, você se arrepende, você começa a sua caminhada cristã com Deus, vamos dizer assim, as coisas começam a mudar na sua vida, você começa a trazer os frutos desse novo nascimento, começam a aflorar na tua vida, e isso faz parte desse processo de santificação que é feito inclusive por meio do evangelho e da palavra, conforme você vai aprendendo a palavra de Deus, conforme você vai vivendo uma vida cristã. É algo que não acaba, que tem um começo, meio e fim, a partir de um processo rápido e de um curso de alguns meses ou coisa do tipo. Não, isso vai te acompanhar até o último dia da tua vida, essa santificação, porque todos os dias nós passamos por essa renovação, todos os dias nós passamos por esse processo, e ele nos acompanha até o último dia da nossa vida, seja ele por morte ou seja ele pelo dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E olha o que ele vai dizer: não há estágio intermediário entre a morte e a vida, ou alguém está vivo ou está morto, ou seja, você estava morto, igual eu estava morto, e nós nascemos de novo. Houve um processo, e houve um momento, melhor dizendo, que isso aconteceu, foi instantâneo, isso aconteceu. Eu vou só responder essa pergunta, acho que é interessante. O termo nascer de novo refere-se quando ocorre o batismo ou a conversão? Refere-se no momento da conversão, ou melhor dizendo, até regeneração e conversão é como se fosse uma moeda e tivesse dois lados, tá? O batismo é uma consequência desse novo nascimento. Você nasceu de novo, você crê em Cristo, você tem fé que Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados, que ele foi morto no teu lugar,
que você foi justificado, que você está num processo de santificação, por isso eu vou lá e me batizo, ao batismo, vamos dizer assim. Então ele é uma sequência, ele é depois. É um memorial, ou melhor assim, é um sacramento daquilo que realmente aconteceu na tua vida. E como é que esse novo nascimento, ele é gerado em nós? Como é que isso acontece? Porque uma coisa que a gente entendeu na mensagem passada é que nós estávamos mortos. E como mortos, nós não tínhamos como fazer nada. Lembra qual foi a analogia que nós usamos? Nós não estávamos como homens ou mulheres que estão internadas num hospital na fase final ali da sua vida, doentes, incapacitados de se levantar ou de qualquer outra coisa, e que Jesus entrou na sala e disse: se você quiser eu posso posso restaurar a sua vida e trazer saúde, só estenda as mãos para mim aqui que eu vou fazer isso, e a gente decide se não, eu quero morrer, estou cansado dessa vida, não quero mais isso, deixa a coisa rolar, ou não, eu quero viver sim, estende a mão e por favor me cure, me salve, me tire desse hospital. Não, não é isso. A analogia correta para o novo nascimento que nós precisamos entender é que nós estamos no necrotério, mortos, espiritualmente mortos. Então essa é uma ação única e exclusiva de Deus. E como é que isso acontece? É a ação exclusiva de Deus, mas como é que esse processo ocorre na nossa vida? De que forma esse novo nascimento é gerado? Isso acontece por melhor dizendo, que Deus age para que isso ocorra, para que a nossa regeneração ocorra. Toda vez que eu falar regeneração, entenda isso também como novo nascimento. É por meio da sua palavra, da palavra de Deus. De que forma é isso? Vamos aqui ler um texto. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 23 ao 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu e você, nós não fomos gerados por uma semente corruptível. Entenda, uma semente que dá vida, que tem potencial de dar vida a algo. Não é por uma ação humana, não é por uma estratégia evangelística, não é por uma estratégia de palavras de afirmação, não é por um método, não é enfim, por qualquer coisa que você possa imaginar. Isso ocorre de uma semente que a palavra nos diz incorruptível. Que semente é essa? A palavra de Deus. E olha o que ele vai dizer: viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, o homem, ele é passageiro, e tudo que ele pode gerar ou fazer é passageiro. Ele não pode dar vida a algo porque ele está fadado à morte. E já está morto espiritualmente, se a gente levar isso em consideração ainda. Mas olha o que ele diz, ainda Pedro diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, a vontade de trazer vida parte de Deus. É Deus, lembra que nós falamos? Deus é que vem e gera em nós essa vida. E ele faz isso por meio da palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é anunciada, quando ela enfim, aí quando você evangeliza por meio dela,
quando você proclama o Evangelho por meio das Escrituras, porque a palavra de Deus, quando nós dizemos palavra de Deus, está falando das Escrituras, da Bíblia, quando ela é anunciada, quando ela é pregada, como a gente viu em Atos, quando os apóstolos pregavam a palavra de Deus e as conversões ocorriam, as regenerações ocorriam, pessoas nasciam novamente espiritualmente por meio da pregação da palavra. Este é o caminho. É por esse o caminho em que a vida é gerada no nosso coração. É por meio da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus, por isso que nós pregamos. Mas eu não sei quem vai aceitar ou não vai aceitar. Isso não é uma questão que depende de mim, porque isso depende de Deus querer agir. Lembra que nós estamos falando? Mortos, ou seja, mortos. Quem está morto não tem vontade, não tem fome, não tem sede, não tem nada. Então é Deus que deseja salvar. E como é que ele faz isso? Por meio da pregação da palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, anunciada, aquele que estava morto recebe a palavra por meio do Espírito Santo e vida é soprada em suas narinas. Lázaro saiu daquele túmulo por meio de uma ordem, de uma palavra de Jesus. E assim segue sendo nas nossas vidas. Nós saímos dos nossos túmulos espirituais por meio da pregação ou do anúncio da palavra de Deus, que traz vida a homens e mulheres que estavam mortos. É assim que começa o processo. Não de novo nascimento, claro, mas assim que acontece a coisa. Mas afinal, o que significa nascer de novo? Tem um pastor e teólogo americano, Joe Nason, que ele escreveu um artigo sobre o novo nascimento. Ele faz uma afirmação muito interessante, e aí eu quero só ler um trecho, não vou ler o artigo dele inteiro aqui. Mas eu peguei uma frase dele, o artigo dele é muito bom. E ele fala uma coisa, ele diz assim: no entanto, se somos fiéis à palavra de Deus, temos de reconhecer que não podemos ensinar alguém como nascer de novo. Olha que interessante o que ele está dizendo. Isso era o que os apóstolos de Cristo não faziam quando evangelizavam. Eles não ensinavam as pessoas a nascer de novo. Eles nunca chegavam em uma cidade e anunciavam que o tema do sermão daquele dia seria como nascer de novo. Ainda mais assim, como nascer de novo em 5 passos, em 3 passos. Não é o tipo de mensagem que eles pregavam. Pelo contrário, o Joey vai falar, ele diz o seguinte: eles exortavam as pessoas a se converterem de seus pecados e crerem em Cristo. Eles pregavam o Evangelho. Diziam: vocês são pecadores e precisam de Cristo para que seus pecados sejam perdoados, para que vocês tenham vida mais uma vez. Vocês estão mortos nos seus delitos. Nós estamos mortos nos nossos delitos. Vocês precisam entender que só há uma pessoa que é capaz de mudar a vida de vocês. E é Jesus Cristo. Como lá em João diz, que ele não veio para trazer condenação. Por quê? Porque nós já estávamos condenados. Ele não veio condenar ninguém. Porque eu e você já estávamos condenados à morte. O que ele veio fazer é trazer esperança. Ele veio trazer uma possibilidade de regeneração, de voltar à essência do propósito pelo qual nós fomos criados, pelo qual ele nos chamou e nos criou. Na última mensagem a gente demonstrou bastante isso, a necessidade do fato da gente precisar nascer de novo porque estávamos mortos. E nascer de novo significa sermos regenerados. E a palavra regeneração no grego significa renascimento.
Mas esse renascimento para quê? Por que eu preciso renascer? A gente precisa renascer para restauração do propósito de Deus para as nossas vidas. Quem tem nos acompanhado nos domingos pela manhã, a gente estava falando sobre a lei de Deus. E a gente estava falando sobre como nós somos criados aptos a cumprir a lei de Deus. Como nós estávamos capacitados de cumprir a lei de Deus. Mas que por causa do pecado, nós caímos com Adão. E a partir desse momento, nós nos tornamos incapazes de cumprir a lei. E incapazes de cumprir a lei nos tornou, essa incapacidade nos tornou pecadores. E como pecadores, isso nos impossibilita de termos acesso a Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E só havia uma forma disso ser resolvido: por meio de Jesus Cristo, que cumpriu a lei por completo, que fez não a sua vontade enquanto homem, mas a vontade do Pai. Como ele mesmo dizia, que a vontade do Pai era o seu alimento, estava acima do que ele desejava, e ele cumpriu integralmente a lei e de uma só vez, para que todos aqueles que creem nele possam agora ter livre acesso ao Pai. Aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, podem voltar à essência do relacionamento que perderam lá no Éden. E agora pode ser restabelecido. É para isso que a gente precisa nascer de novo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Tito. Sua carta a Tito, a carta que ele escreveu a Tito, no capítulo 3, versículo 3 ao 7. Inclusive é um dos versículos que eu mais gosto ali da carta de Tito. Principalmente pela forma que ele começa. Porque nada como ter uma memória boa. Ele diz o seguinte: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Está longe dos mandamentos de Deus, né? Que se resume em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E eu gosto muito desse. Por que eu falo da memória? Porque ele está falando de nós, não está falando de outros. Não está falando daqueles que não ouviram da palavra de Deus e foram regenerados. Ele não está falando de quem não frequenta a igreja, de quem não faz parte do corpo de Cristo. Ele está falando de nós, que éramos assim. Porque quando você traz isso à memória, talvez o dedo que a gente tanto gosta de apontar comece a se encurvar um pouco, porque nos lembra, nos remete a quem nós éramos. E se éramos dessa forma, e se não foi por meio de nós mesmos que nós revertemos essa situação, quem somos nós então para julgarmos? Porque é o meu respeito que ele está falando aqui. É sobre mim, que em um tempo fui insensato, que em um tempo fui desobediente, que em algum tempo fui extraviado, que em algum tempo servi as minhas concupiscências, as minhas vontades e os meus deleites, que vivia em malícia, que vivia em inveja, que odiava os outros, que me colocava acima dos outros. É o meu respeito. É assim que eu gosto de ler as Escrituras. Mas graças a Deus não para nesse versículo.
graças a Deus, o versículo segue. E ele diz o seguinte: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, com os seres humanos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não por pagar os impostos em dia, não porque meu nome não está no SPC, não porque eu sou um cidadão de bem, não por isso, mas segundo a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é pelas minhas obras de justiça, que eu não teria uma sequer a apresentar diante de Deus, que não justificasse a minha condenação. É por isso que João, como eu já citei, dizia: nós já estávamos condenados. Por isso ele não precisava vir aqui condenar e apontar o dedo para ninguém, porque nós já estávamos condenados. Ele veio aqui trazer vida pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. E é interessante quando ele usa o termo lavagem, porque o lavar era algo que fazia parte dessa tradição judaica de purificação. Lavar as mãos. Jesus foi criticado por comer sem lavar as mãos, sem lavar os pés, né? Então ele está falando de uma lavagem que é maior do que essa que você pega água com sabão e vai na pia e lava e se protege do Covid-19, protege o próximo também de transmitir, né, de você transmitir o Covid-19, que né, é higiênico. Não, ele está falando de algo que regenera-nos, que nos regenera, que transforma o nosso ser, que não é externo, no lavar das mãos, do corpo. Não, é por dentro. É esse lavar de regeneração que quebra o nosso coração de pedra, como diz o apóstolo, como diz o profeta Jeremias, e nos coloca um coração de carne sensível à palavra de Deus, sensível ao agir de Deus nas nossas vidas. Essa lavagem de renovação que nos remete a esse processo de santificação diário, que nos acompanha todos os dias, renovando dia após dia a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, a sua alegria nas nossas vidas. Olha o que o apóstolo vai escrever ainda: que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador. É aquilo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado, não há delito, não há falta, não há iniquidade, não há transgressão, não há nada que tenhamos feito de errado nessa vida que seja capaz de suprimir ou impedir essa lavagem da regeneração que o Espírito faz nas nossas vidas, transformando o nosso ser por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, não por obras, pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tem um teólogo, J. Packer, e ele também escreveu um artigo muito legal sobre o novo nascimento. Ele diz o seguinte: de acordo com João, o que é o novo nascimento?
João fala muito sobre isso, tanto que a gente está falando em João 3, mas ele fala em diversos outros versículos. Acho que ele é o teólogo do novo nascimento. Mas olha o que o Pecker vai dizer. De acordo com João, o que é o novo nascimento? Ele está fazendo uma pergunta. E ele vai responder. Não é uma alteração ou adição à substância ou às faculdades da alma. O que ele está dizendo? Não é que você faz um ajuste. Não é que vou adicionar isso e o novo nascimento vai estar completo. Ou vou alterar esse detalhezinho e as coisas se ajustam. Olha o que ele vai dizer. Não é nada disso. E sim, uma drástica mudança operada sobre a natureza humana caída, que leva o homem a ficar sob o domínio eficaz do Espírito Santo e o torna sensível a Deus, o que ele previamente não era. Ele não era sensível a Deus, ele era morto espiritualmente. Não é uma mudança produzida pelo próprio homem, da mesma forma que os infantes nada fazem a fim de induzir ou contribuir para a sua própria procriação e nascimento. Infante aqui que ele está falando é criança. Que uma criança não faz nada ou não contribui nada para a sua procriação ou nascimento, vamos dizer assim. Trata-se de um livre ato de Deus, não provocado por qualquer mérito ou esforço humano, por ser totalmente um dom da graça. Como é que a gente lê algo desse tipo? Como é que a gente lê as escrituras, palavras que nós lemos hoje, que nós lemos na quarta-feira passada sobre a ação de Deus no novo nascimento das nossas vidas? Como é que a gente consegue olhar para tudo isso e não manifestar gratidão, e não manifestar dependência e amor a Deus, não manifestar isso que ele fala sobre esse domínio eficaz do Espírito Santo que nos conduz? Como é que você, entendendo, tendo vida agora, entendendo tudo que Deus fez por você, o que Jesus Cristo fez por você, tendo essa revelação de forma clara, como é que você nega isso? Como é que você não aceita isso? Isso é impossível. Ela provoca uma transformação na tua vida que não é uma pequena adição, não é um senso de que Deus existe. Não é como no Matrix, que você tem as duas pílulas, você escolhe qual que vai tomar, e aí você toma e me arrependi, devia ter continuado iludido antes, porque era mais tranquila a minha vida antes, agora eu tenho que lutar contra esses robôs e coisas do tipo. Não, meu irmão. Quando você tem a noção e é revelado o que Deus fez por você, o que Jesus fez por você, é algo que você simplesmente não quer retornar, porque você acabou de ter vida. Como é que você quer retornar para a morte? Isso é impossível. Após a gente ser regenerado, a partir daí, a gente começa esse processo de arrependimento dos nossos pecados. Passamos então a entender e a crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor. O novo nascimento é o início de uma nova vida. Como o próprio apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você não fica mais vivendo do que passou. Você não fica mais, você não quer viver mais aquilo, se passou, já era, faz parte do teu passado. O que você quer agora é viver o que o apóstolo Paulo diz aqui: e eis que tudo se fez novo. Seus olhos se abriram para uma nova perspectiva de vida. O seu entendimento, sua mente foi regenerada, transformada, os seus desejos são outros. O seu coração anseia por Deus, porque agora você se tornou um ser sensível ao ouvir
a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não é por ato humano. Não é se você é circuncidado, senão se você tem parente, o sangue de família cristã, coisa do tipo. Não é isso. Olha o que ele diz. Mas sim o ser uma nova criatura. É se você nasceu de novo que determina o que vai acontecer daqui para frente na sua vida. É se a palavra de Deus penetrou no teu coração, transformou o teu entendimento, mudou a tua história, agora você é uma nova criatura. É isso que lhe garante fazer parte dessa família, desse corpo, que lhe garante o que Jesus disse para Nicodemos, que ninguém que não nascer de novo vai ver o reino de Deus. Que ele está dizendo, quem nasceu da carne, nasceu para lá da muralha, do outro lado do reino de Deus. Para entrar nesse reino aqui, você precisa nascer espiritualmente, e aí você atravessa a muralha. Não é pelo seu esforço, escalando a muralha, batendo na porta, enfim, tentando derrubar a muralha. Não é assim. É nascendo de novo, sendo uma nova criatura. É assim que a gente entra no reino de Deus. E o apóstolo Pedro, para a gente ir terminando, escreve o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Quem que fez? O que Deus fez? Nos gerou de novo. Nos gerou de novo, porque do jeito que a gente estava, não tinha viva esperança. Ele vai dizer, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Em nome de Jesus. Amém. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que, afinal, para que serve esse novo nascimento? Só por isso. Para que você possa fazer parte desta família, ser contado entre os filhos de Deus e filhas de Deus, e herdar essa herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, acabar, está guardada nos céus para nós, para aqueles que foram gerados pela graça do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Eu também vou orar além pelo tema da palavra, por outros motivos. Se você puder ir concordando com a gente também. Amém? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, pela transformação, pela regeneração no nosso coração, por aquilo que o Senhor como o Senhor mudou a nossa história, nos transformando em novas criaturas, Pai, que agora são sensíveis ao Teu ouvir, ao Teu falar. Nós te louvamos e te exaltamos por isso, Pai. Nós queremos te agradecer, somos gratos, porque a Tua palavra penetrou o nosso coração, mudou o nosso entendimento, mudou e tem mudado a nossa história, Deus. Por isso nós somos gratos a Ti, Deus. Pai, nós oramos ainda, Senhor, por todos aqueles que estão passando por esse momento de pandemia, Pai. Que o Senhor possa guardar cada um dos Teus filhos e filhas, aqueles que o Senhor tem, Pai, chamado, que o Senhor tem observado, Deus, em nome de Jesus, Deus. Traz cura, traz libertação dessa enfermidade, Senhor. Coloco diante de Ti, Pai, todos os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, familiares, Senhor,
E também oramos, Pai, por aqueles que têm lutado na linha de frente, Senhor, nos hospitais, enfrentado essa pandemia, que o Senhor possa nos livrar desse mal, Deus. Não há outro, Senhor, capaz disso senão o Senhor, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa nos alcançar nesse sentido também, Deus. Nós te pedimos, Pai, crendo que Tu és poderoso para fazer isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, nos procurem, tá? Se não tiver nosso WhatsApp aí, pode mandar a mensagem no Instagram também ou no Facebook que a gente responde. Essa mensagem vai ficar gravada, você pode acompanhar lá depois também no YouTube, se você quiser compartilhar com alguém. E também vai ficar aqui no Face e no Instagram. Obrigado, Deus abençoe, amo vocês. Fiquem com Deus, firmes nessa promessa maravilhosa, nessa coisa linda que Deus conquistou e nos entregou, que é o novo nascimento. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.